Margarete perguntou, como faço para ouvir a voz de Deus? Puxa, Margarete, primeira coisa, você tem que estabelecer a comunicação com Deus para você ouvir a voz de Deus. A melhor forma de você fazer isso é buscar uma vida em santidade, uma vida de disciplina de oração, uma vida da prática da palavra de Deus. Não adianta você ler a palavra, você não colocar em prática. Então é estabelecer a intimidade com o Senhor e você vai começar a ouvir a voz de Deus, tá bom? A Lúcia, terapeuta aqui, diz, na verdade, pastor, o inconsciente tem um mecanismo de proteção para impedir o sofrimento da pessoa. Eu sei disso. Só que nesse caso, Lúcia, manifesta mesmo o espírito de esquecimento ou o espírito imundo não deixa a pessoa se lembrar. Não deixa. A pessoa pega um ônibus, não teve sofrimento nenhum. Ela pega um ônibus, vem para a igreja, eu atendo, eu pergunto, o que você se lembra? Não lembro nem de ter saído de casa. A pessoa manifesta no culto, eu chamo ela para frente, traz ela aqui para orar. Aí eu pergunto, o que você lembra? Eu lembro que eu estava ali atrás. Então existe sim, a gente conhece o sistema límbico, né? Como é que a amígdala cerebral funciona, a falta de acesso a esse sistema límbico, inclusive constrói personalidades de psicopatas. Mas nesse caso eu estou falando de espíritos escondidos. Não estou falando nem de um problema biológico, que a pessoa nasce assim, nem um problema neurológico, nem um problema fisiológico. Eu estou falando de um problema espiritual. Estou falando de demônios aqui que impedem a pessoa de rastrear buscar, né? É um sistema investigativo. É um sistema que investiga valores invertidos. Então, eu sempre repito, o que eu investigo? Memórias feridas por culpas, a pessoa é culpada, vergonhas e dores secretas, abusos e traumas encobertos. Tem um filme que é terrível, é um filme de um homem que ele como é que chama o homem que come carne humana? Pessoas que comem a carne humana. Fala. Não. Você quase falou o nome. Bom, enfim. Não, fala carnívoro, não é. Não é. Carnívoro. Canibal. Fugiu aqui a memória. Nós somos, né? Então, Carnívoro todo. Carnívoro o homem quando ele não é vegano, quando ele não é vegetariano. Mas aí esse homem, ele no primeiro filme, ele aparece, ele é um serial killer, está preso, né? Tem uma investigadora do FBI que quer a ajuda dele para pegar um outro serial killer, mas no segundo filme mostra qual é a razão. A razão qual era? Quando ele estava na guerra, me parece Segunda Guerra Mundial, ele estava na infância, obrigaram ele, mataram uma criança e obrigaram ele a comer a carne daquela criança, que na verdade era irmã dele. Olha que filme terrível. E aí ele acaba tendo esse processo de isolamento, de esquecimento, né? É um sistema de proteção, mas ali também um quadro claríssimo de endemoniamento. O filme mostra um quadro claro. Então mistura uma doença psíquica com um quadro de manifestação demoníaca, aí junta uma coisa na outra. Então são prisões em pecados ocultos. Vamos falar, vamos citar algum dessas vamos diagnosticar algum desses cativeiros, né? Então, iniquidades e feridas que são familiares. E aí mamãe diz assim, não conta pra ninguém, isso não pode sair de casa. É interessante, né? O poder de algumas mães, de alguns pais, de fechar o acesso de entrada para a gente conhecer a verdade. Então são quebras de alianças, são crises que são domésticas, né? São comportamentos que são degradantes. Então, no processo de rastreamento, nesse processo investigativo, você busca o quê? Valores invertidos que a pessoa mesmo não fala. Aí você fala, mas por que você faz isso? E ela esconde isso. Ela esconde a verdadeira causa. Verdade.